Olá, pessoas! Novas regras de prova devida do INSS. Cenas brutais do cotidiano das cidades trazem para nós imagens revoltantes de descaso burocrático com aposentados e pensionistas da Previdência Social que se veem obrigados, ou melhor, se vinham obrigados, considerando a nova realidade implantada a semana que passou, a fazer prova de vida junto a agências do INSS ou instituições bancárias. Por exemplo, fato acontecido na cidade piauiense de Piripiri, em junho de 2021, onde um senhorzinho de 80 anos foi obrigado a ir de maca até uma agência bancária para provar que estava vivo e assim cumprir com a normativa da Previdência Social que exigia essa providência para continuar fazendo o pagamento do respectivo benefício. Vejamos a desgraça. Um idoso acamado de 80 anos precisou ir até uma agência do Banco do Brasil para realizar a prova de vida que garante o benefício do INSS. O caso aconteceu em Piripiri, cidade a 163 quilômetros da capital Teresina. Antes de levar o idoso à agência, um parente ainda tentou que a visita fosse realizada na casa do idoso, mas não deu certo e ele precisou ir de maca hospitalar e com bolsas coletoras presas em seu corpo, o que causou grande constrangimento tanto para o idoso quanto para a família. O outro absurdo aconteceu em janeiro de 2021, na cidade de Cambé, onde uma senhora, igualmente em estado de extrema fragilidade, se obrigou a ir de cadeira de rodas até também a uma agência bancária para fazer a mesma prova. A Celso Garcia, para trazer a senhora aqui para fazer prova de vida. Aí conversamos com o gerente lá, não disse que tem que carregar ela. A situação aqui da senhora dentro do carro e o gerente não pôde atender aqui, ó. Vai ter que colocar ela agora para levar lá dentro para fazer um atendimento. Ó, pouca vergonha, ó. Dentro da agência não atenderam. Tá as netas aí para carregar, para levar lá dentro. Que a gerente não deu. Isso é o Brasil. Olha lá, senhora tem que usar uma máquina para sugar. Isso é uma pouca vergonha, né? Essas pérolas de insensibilidade que refletem a burocracia impessoal, fria e até calculista do governo, refletem um autoritarismo das repartições públicas em voga desde as estruturas coloniais e que se prolongam no âmbito do patrimonialismo. Como se não bastasse todo o sofrimento passado pelos aposentados e pensionistas numa estrutura econômica desfavorável decorrente de um ambiente pandêmico que atingiu de maneira horizontal a todos os cidadãos, em termos de enfraquecimento de renda, o próprio Estado não faz a sua parte ao proporcionar um tratamento indigno à velhice, quando submete aposentados e pensionistas ao degradante ato de comparecer, mesmo em extremo e precário estado de saúde, a agências da Previdência, a bancos, para provarem que estão vivos. E nesse caso o Estado deixa de considerar o envelhecimento, o respeito ao envelhecimento como um direito personalíssimo, protegido pela Constituição no seu artigo 230 e no próprio Estatuto do Idoso ao nível legal, significando dizer o próprio Estado descumprindo com o seu dever, com a sua obrigação de zelar pelo cuidado com a velhice. É necessário reconhecer que o idoso merece todo respeito por ter contribuído para o produto nacional, por ter contribuído cada qual no seu espaço para a construção da sociedade, não pode por isso ser descartado, ser desrespeitado nos seus mínimos direitos de cidadão, já que os direitos fundamentais, incluindo o direito à previdência social, hão de ser respeitados de maneira horizontal por todos, quer no âmbito público, quer no âmbito privado. E foi com a sensibilidade voltada para o amparo à velhice, para o amparo aos beneficiários da Previdência Social, que o governo Bolsonaro decidiu instituir novas regras de prova devida do INSS. Assim, pela portaria do Ministério do Trabalho número 220, fica proibida a exigência de comparecimento presencial
de segurados da Previdência em bancos e em agências do INSS para provarem que estão vivos, como até recentemente era obrigação legal. Ao contrário do que propaga a mídia podre, nefasta, cebosa, ao lado dessa cambada esquerdista, o presidente Bolsonaro agiu com sensibilidade ao auscultar a voz das ruas e ao trazer para a burocracia a facilitação da vida dos segurados da Previdência. E isso o presidente fez com a sua humildade, com a sua sensibilidade, ao ouvir nas várias viagens que empreende por cidades dos rincões do Brasil, a voz das pessoas simples, das pessoas do povo, nos instantes em que capta, sem filtros, a verdade do Brasil. A realidade dura de um país de carências monstras, de carências abissais. Não é de relatos de assessores ou de relatos de terceiros que o presidente traz para o seu convívio fatos da vida real, mas é da sua retina de navalha que registra as mazelas que são impostas cotidianamente às atividades das pessoas de modo geral. E essa transformação da realidade para os segurados da Previdência Social se deu com a inversão do dever de provar que o segurado existe, ou seja, será obrigação da autarquia de buscar meios, de buscar formas de continuar pagando os benefícios a partir da constatação da existência real do segurado. Constatação essa obtida a partir do cruzamento de dados constantes de bancos específicos do setor público. Então será da autarquia o dever de cruzar informações para confirmar que o titular do benefício nos meses posteriores ao seu aniversário realizou algum ato registrado nas bases de dados, como vacinação, declaração de imposto de renda, votação em eleições, renovação de passaporte, de carteira de motorista, de carteira de identidade, renovação de carteira de trabalho, alistamento militar, realização de empréstimo consignado, acesso ao aplicativo Meu INSS, recebimento de benefícios da própria Previdência, reconhecimento biométrico, perícia médica, enfim. Somente quando não for possível essa comprovação é que o segurado ele será notificado para provar que está vivo. Mas essa prova será feita preferencialmente por meio eletrônico. Quando o beneficiário não for identificado em nenhum banco de dados a que o governo tem acesso, o INSS deverá oferecer ao segurado meios para que a prova de vida seja feita sem necessidade de sair de casa, utilizando-se dos seus servidores e das entidades conveniadas e parceiras para exercerem esse papel. Lembrando que o Instituto ele tem até 31 de dezembro de 2022 para implementar por completo o projeto. Até essa data, o bloqueio de pagamento por falta de prova de vida está devidamente suspenso, o que gera inclusive tranquilidade para toda a população alvo. Essa transformação histórica no modo de relação entre a Previdência Social e os seus beneficiários de fato se constitui numa agenda positiva para o presidente Bolsonaro em termos eleitorais, especialmente quando imagens impactantes de idosos em estado precário são mostradas pela mídia quando do cumprimento da exigência de prova de vida. Imagens que marcam uma era de negação da cidadania e desrespeito aos direitos do idoso e desrespeito, portanto, à própria Constituição, que o governo há de ser o primeiro a cumprir. A partir de hoje, segundo o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, dentro da ótica de amor ao próximo, está proibido que qualquer aposentado ou pensionista saia de sua casa, saia do seu conforto, saia de sua residência para provar que existe e assim garantir a percepção do seu benefício. Aí cabe lembrar o desafio lançado pelo ministro. A prova de vida é responsabilidade do governo. O INSS tem que ser uma instituição que, além de respeito, além de carinho, trate com muita atenção e com muito amor
ao segurado, ao beneficiário, ao aposentado, a pensionista. Não há dúvida de que esse repto ressoa forte no eleitorado, principalmente quando, nos últimos pronunciamentos, o presidente Bolsonaro ele tem procurado deixar bem marcado as diferenças entre as mazelas e a roubalheira das administrações petistas e a seriedade e a responsabilidade com que seu governo leva a coisa pública, principalmente no que tange ao quesito corrupção e também ao espírito de tocador de obras, de realizador de projetos, como é bem demonstrativo a transposição do Rio São Francisco, que ficou anos patinando na irrealização dos governos de esquerda. Portanto, há de se considerar o benefício para cerca de 36 milhões de pessoas que vão deixar se deslocar de suas casas. Desses 36 milhões, 5 milhões de hipervulneráveis na casa dos 80 anos, incluindo pessoas que mal conseguem andar, pessoas que estão em estado de saúde precaríssima e que são beneficiados por essa medida que tem profundo alcance social e profundo respeito ao princípio da dignidade humana, que está na cabeça da Constituição como um dos vetores de atuação obrigatória da sociedade e da administração pública. Este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, dê uma moralzinha para esse canal. Tchau!